É. Eu tenho várias perguntas para te trazer em relação a isso aí. Por exemplo, a questão da Câmara, né? Quem que colocou o nome do Adélio no dia da facada lá na Câmara? Porque a gente teve uma entrevista recente da Michele Bolsonaro, inclusive está aí na tela no recorte, se você quiser a gente pontua o ponto onde ela traz isso, que ela atribui, ela não fala o nome, né? Mas ela atribui a um deputado a colocação do nome do Adélio na Câmara Municipal. Você quer colocar isso? Eu não sei se é bem esse trecho. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui, que isso aqui não estava no meu script. Se não for essa parte, é outra. Mas essa é a entrevista. Vamos colocar. Mas eu acho aqui. que está sendo muito bom isso aqui. A gente vai esclarecendo ponto a ponto. É um bate-papo aqui, né, com um colega jornalista que eu disse tem credibilidade e tem a mesma verve que eu tenho, que é de investigação, em vários casos. Depois eu vou até falar. Ele tem um canal, como ele diz. Pode falar, Joaquim. É bom até falar sobre isso depois. Tá. Deu uma picotada no seu áudio aí. Eu vou ver se é esse trecho aqui, vamos ver. Se não for, eu acho a outra parte, eu repercuti no meu canal. É uma entrevista que a Michele deu ao Alexandre Garcia e ele pergunta do caso Adélio. Surpreendentemente, acho que não estava na pauta dele. E eu falei, opa, parece que tinha que assistir essa entrevista aqui hoje. Vamos ver. Fiquei sabendo que estava tudo ok, que ele tinha levado os pontos, que para mim tinha sido algo superficial. Depois o Flávio falou que tinha uma gravidade, mas eu não imaginava que eu ia encontrar o meu marido daquela forma. Muita gravidade. Muita gravidade. Então, quando eu cheguei na Santa Casa, e aqui eu quero agradecer os médicos, os enfermeiros, todos que estiveram ali conosco, que realmente salvaram a vida do meu marido, eu lembro que eu cheguei e vi assim, aquela multidão de jornalistas na frente, eu falei, poxa, aí as coisas foram ficando mais difíceis, já comecei a ficar trêmula, meu coração começou a bater mais forte. O Magno Malta estava numa antessala e falou, minha amiga, é muito grave e agora você vai lá falar com ele. Eu abri a cortina e realmente ele estava irreconhecível. Ali foi um baque muito forte, porque ele realmente estava transfigurado. Ele tinha uma cor, perdeu muito sangue, né? Hemorragia interna, acho que quase 2 litros de sangue. E quando aí eles fecharam a cortina para eu ter aquele momento com ele, ele olhou para mim e falou, Mi, com muita dificuldade de conversar, falou, Mi, olha o que fizeram comigo. E a lágrima escorrendo, e eu peguei, passei a mão na cabeça, dei um beijo na testa dele, e ele falou, eu não tinha visto, né, porque ele estava com manta térmica, enfim, não podia mexer. E eu olhei para o teto do hospital e fiz uma oração. Falei para Deus, Senhor, eu sei que não caiu um fio da nossa cabeça e nenhuma folha da árvore sem seu consentimento. O Thiago, naquele momento, vou falar. Você tem o que ele fala, o que ele está dizendo, porque aqui a gente vai contestar também, pelo que te digo o seguinte, quem estava com ela quando soube da facada, quando ela soube da facada, tem várias versões que ela coloca, tá? Aquele jornalista, o André, não é jornalista, ele é humorista, que era do Jovem Pan, que é filho do... o André Marinho. O André Marinho. Ele escreve num livro, ele estava com ela. Ela diz numa outra entrevista, por isso que eu sou obrigado a falar, porque eu investigo esse caso há muito tempo, ela diz numa outra entrevista que ela estava numa ação social de uma igreja, não é verdade, porque o André está mentindo. Porque o André fala o seguinte, eu estava com ela naquele dia, na casa que era o comitê deles, que ficava na casa dele, e aí, quando soube, ela pediu, ele achou a reação dela extremamente estranha, porque ela pediu o seguinte, falou, André, você imita a voz do meu marido como se meu marido estivesse falando comigo? Ele achou aquilo bizarro, mas ele fez isso. Então, depois ele imita... Depois da facada? Exatamente, quando ela soube, tá? Então, ela não tinha ido para lá, então ela soube duas reações que eram estranhas. A dela, que ela ficou tranquila, ainda pediu para um humorista imitar a voz do marido. Quem quiser, veja o livro do Paulo Marinho, que ele está contando essa história, tá? Do André Marinho, perdão. E aí, o outro foi o Flávio, que o Flávio deu uma entrevista e falou, isto não ele não é grave. Como se ele soubesse que não era grave, uma facada é sempre grave. Então ele falou, não é grave. O que alimenta a hipótese de que eles imaginavam que fosse uma coisa superficial.
e que acabou sendo algo... pode ter dado errado, vamos chamar assim, mas eu não quero avançar do que eu acho. Mas o que existe é que tanto o Flávio falou não era nada grave, ele vai sair hoje do hospital, e ela achou que não era grave também. Tanto é que ela falou, imita a voz do meu marido. Aí ele imitou a voz do marido. A questão quando ela fala do deputado, isso é uma grande fake news, porque eu apurei. O deputado que eles falam é o João Willis. Ela vai falar. Se você quiser, é legal para você contar essa história depois da fala. Se a gente vai ter tempo, mas vai demorar, mas pode colocar. Vamos lá. Acho que é questão, deixa eu ver, acho que tem 3, 4 minutos aqui, vamos ver. O médico já tinha falado que eles já tinham feito de tudo dessa situação. Você tem que se entregar. E eu me entreguei, falei, Senhor, ele está nas tuas mãos. E eu tive uma força que eu não sei te explicar. Eu fui anestesiada. No outro dia, aí os meus alguns enteados estavam ali. No outro dia, eu voltei para o Rio de Janeiro para acertar a minha casa. A minha tia chegou de viagem para cuidar da Laurinha. A Laurinha era criança, a gente não falou para ela. Eu tinha minha filha também pré-adolescente, a Letícia, e ela também estava estudando. Então eu tive que organizar a minha casa para poder voltar e ficar com ele no hospital. Então eu fiquei com uma mochila nas costas por 20 dias dentro do hospital, ao lado dele. Eu vi todo o sofrimento dele, toda a dificuldade, um guerreiro, ele lutando para viver. E em todo tempo eu vi a mão de Deus sobre a vida dele. Então eu tive um entendimento de que abaixo dos céus tudo que acontece é permissão do Senhor, né? E os médicos falando que foi um milagre poder ter pegado uma veia, foi isso, mais 2 milímetros pegava aqui. E assim, aí você ia vendo e fala, meu Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus. E foi um milagre, foi um milagre. E o mais lindo, assim, eu tive lapso de memória, algumas coisas eu não me recordo, porque foi muito tumultuado, época de eleição. Algumas pessoas não respeitam esse momento, não respeitava ele estar numa UTI, a situação dele que era grave, então a gente ainda tinha que se indispor com essas pessoas também. Ele manifestava alguma coisa assim, vontade de voltar para a campanha eleitoral? Não, mas ele atendia as pessoas. E esse foi o problema, porque os médicos proibiam a subida. E ele queria ali, com muita dificuldade, na Câmara, ele queria fazer campanha para o candidato dele, se eu conhecer ele. Né? E ele é muito forte, o médico falou, olha, se você tivesse tido um passado de bebidas, de tabagismo, você não teria resistido. Se tivesse num lugar distante de um hospital também, bom como a Santa Casa, né? Isso. Agora, todo mundo, inclusive eu fico me interrogando por que algo tão evidente quanto o Adélio Bispo foi preso lá em flagrante. Foi preso. Né? E naquele dia, 6 de setembro, estava o nome dele como se estivesse visitando um gabinete de deputado na Câmara dos Exatamente. Deputados. E o senhor sabe... A senhora já trabalhou na Câmara dos Deputados. Como é possível que não se identifique quem autorizou a entrada do falso Adélio Bispo como álibi? Mas tem. Tem? Tem nas redes sociais. Ele visitou um gabinete. É um gabinete de algum deputado que foi embora, renunciou e depois voltou? Sim. Então é o mesmo que eu imagino ser. Que gosta de cuspir. Anterior ao, quer dizer, do partido a que pertencia o Adélio Bispo. Mas será que teve mais gente envolvida? Ele não é um lobo solitário. Tá. Então é esse o trecho que eu queria trazer para você. O Thiago está inventando coisa aí, está trazendo... Foi muito bom, sabe por quê? Nós estamos fazendo aqui um react, né?